Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, pastores, obreiros, professores de teologia e aprendizes, alunos e tantos quanto desejam ouvir e aprender acerca das Sagradas Escrituras. Sou o pastor Daniel Fontinelli, do estado do Piauí, residindo na capital, Teresina. E a aula de hoje, a aula de número 4, é sobre teologia do Velho Testamento, que é o estudo sobre o Velho Testamento, ou introdução ao Velho Testamento. Já ministrei sobre introdução ao Velho Testamento, sobre Pentateuco, sobre genealogia e agora a quarta aula vou falar sobre o pecado, a remissão e a reconciliação com Deus. Na introdução desta aula, eu quero iniciar dizendo que ouve-se muito falar acerca do pecado. Poucos explicam o verdadeiro sentido do pecado, o que é o pecado. Alguns dizem que pecado é apenas aquilo que fere a natureza de Deus. Outros dizem que pecado é simplesmente quando fazemos mal ao próximo. Outros dizem que pecado é só o pecado de morte, que pequenas coisas Deus perdoa e não leva o homem à condenação. Porém, nós iremos aprender nesta aula sobre o que é o pecado, a natureza pecaminosa adâmica, as consequências do pecado que veio de Adão para a humanidade e sua posteridade, o que levou Adão e Eva a pecarem. Vamos falar sobre o fruto do pecado, que representou o pecado e a serpente, a remissão do pecado de Adão e Eva, a reconciliação com Deus e as consequências do pecado ao pecador ou no pecador e na sua posteridade. São subtópicos que eu acredito que são importantes para a gente memorizar bem, analisar com muito cuidado, porque se faz necessário a gente entender acerca deste assunto tão importante. No primeiro tópico desta aula, eu quero falar sobre o que é o pecado. Mas quero fazer menção de um texto bíblico que se encontra no livro do Bereshit, ou no livro dos Começos, ou no livro de Gênesis, no capítulo de número 2 e o versículo de número 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus amados irmãos, eu quero iniciar esta aula falando do primeiro tópico sobre o que é pecado. O que é o pecado? O pecado, na verdade, na raiz original, significa errar o alvo, significa maldade, significa rebelião, significa inconstância, entre outras coisas que fazem o homem se afastar de Deus. Algumas definições teológicas incluiriam sobre o pecado, por exemplo, a falta de conformidade às leis de Deus, qualquer aspecto da criatura que não expresse o caráter santo do Senhor, ou o caráter do Criador, ou que seja contrário a ele. Este pecado, ele pode ser ativo ou passivo. O pecado pode ser resultado de uma ignorância às leis de Deus, ou representar uma hostilidade agressiva contra elas. Ser cristão, por exemplo, não isenta ninguém de pecar. Existem pessoas que pensam que pelo fato de serem cristãs, elas estão isentas do pecado. Não, não estão isentas. Eu afirmo isso literalmente, categoricamente, porque todos nós pecamos. Em Romanos capítulo 3,
nós encontramos ali a palavra do Senhor, do versículo 23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí algumas pessoas arriscam em dizer que Deus criou o homem já para pecar. Não, Deus não criou o homem para pecar. O homem pecou porque Deus lhe deu livre-arbítrio para decidir entre o certo e errado, entre pecar e não pecar. O homem poderia não pecar. Deus sabia que o homem poderia não pecar, mas resolveu pecar. Então Deus não interviu, Deus permitiu, Deus deixou, porque nada está oculto aos olhos de Deus, e Deus não se surpreende com nada. Aquilo que o homem fizer, ele vai se responsabilizar, pois aquilo que ele plantar, ele vai colher. No segundo tópico, o que levou Adão e Eva a pecarem? Ora, a Bíblia diz, irmãos, que a serpente era mais astuta entre as alimárias do campo. Alimárias aqui é uma referência a animais quadrúpedes, a répteis e até mesmo a anfíbios. Mas no caso aqui era uma serpente que o diabo usou contra o homem, contra a mulher. E o que levou Adão e Eva a pecarem? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é isso? O que significa concupiscência? Concupiscência é pecado. É um desejo muito forte. A concupiscência da carne levou a mulher a querer saber mais do que lhe era permitido. A concupiscência dos olhos levou ela a desejar, ao ver aquele fruto tão bonito. E a soberba da vida, ela queria saber mais, porque queria conhecer mais, além do que lhe era permitido. Deus permitiu que o homem pecasse, pois não poderia violar sua natureza moral. Deus não podia proibir, Deus não podia intervir. Por isso que ele não interveio. Com isso, Deus demonstrou a sua maravilhosa graça, conforme está em Efésios capítulo 2, versículo 5 e versículo 7. Quando o cristão erra o alvo, que na verdade é o sentido original de pecado, ou quando ele cai no pecado, ele perde 8 coisas, ou 8 benefícios que ele perde. Primeiro, ele perde a luz. Depois, ele perde a alegria. Depois, ele perde a paz com Deus. Depois, ele perde a paz de Deus. A paz com Deus é desfrutada por todos os cristãos, independente da sua condição espiritual. E a paz de Deus é desfrutada apenas pelos que vivem na vontade de Deus. Ele perde também o amor, ele perde também a comunhão, ele perde também a confiança, perde também o testemunho e perde também os galardões. Por fim, ele perde a saúde, ele perde a vida física e no final ele perde a vida espiritual, por que não dizer a vida eterna, quando ele peca e quando ele não se arrepende. Terceiro tópico, o fruto e a serpente. Nós temos ouvido muito falar sobre o fruto que Eva comeu e depois deu para Adão. Ouve-se muitos pregadores que dizem que o fruto era uma maçã. Eu nunca ouvi alguém dizer que era uma banana, que era um abacaxi, uma goiaba, mas só dizem que era uma maçã. Eu não posso afirmar que o fruto seria uma maçã. Claro que naquela região da Mesopotâmia, onde era o Éden, haviam muitas macieiras, mas nesse momento o fruto é o que menos importa. Podia ser qualquer fruta, goiaba, maçã, acerola, qualquer fruta, isso não importa. O importante é que o fruto era apenas um símbolo, era um símbolo da obediência ou desobediência do homem. Deus colocou a árvore do fruto apenas para provar a fidelidade do homem. Deus queria sondar o que o homem tinha no coração. Então, aquele fruto era apenas um símbolo.
Se o homem comesse do fruto, era notadamente que ele havia desobedecido uma ordem de Deus, uma ordem imperativa. Não comei deste fruto, como foi feita a leitura no início. Vocês podem comer de todo o fruto do jardim, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então, a serpente, ela foi um canal que foi usada pelo diabo para tentar a mulher. E eu ainda arrisco dizer que no momento da tentação, Adão não estava presente. Por que Adão não estava presente? Porque na oração do texto, Adão não aparece no diálogo entre a serpente e a mulher. Então, é natural que o homem tivesse saído, talvez para procurar alguma comida, talvez para prover alguma necessidade da família. E nesse momento a serpente usou de artimanha, de estratégia para seduzir a mulher. E o que a serpente fez? Ela chegou e disse: é verdade que vocês não podem comer deste fruto? A mulher disse: sim, Deus disse que não podemos comer deste fruto, porque se comermos dele, certamente morreremos. Então, o diabo, usando a serpente, disse: certamente vocês não vão morrer. Ele disse para vocês não comerem, porque se vocês comerem, os vossos olhos se abrirão, e vocês terão conhecimento do bem e do mal, e vocês serão como Deus, ou iguais a Deus. Aí a mulher começa então a ficar curiosa. A mulher tinha a capacidade de decidir não comer do fruto, mas decidiu comer. Por que decidiu comer? Porque nela entrou um desejo de querer saber, de conhecer mais. Então a serpente, usada pelo diabo, usou essa estratégia e funcionou. A mulher comeu do fruto, posteriormente deu ao homem, que também comeu, e ambos perceberam que estavam nus. E aí começou toda a tragédia, toda a desgraça na raça humana, mas ao mesmo tempo ali Deus revela a sua misericórdia, Deus revela o seu amor pela humanidade. Neste quarto tópico, eu quero falar sobre a remissão do pecado de Adão e Eva. Remissão quer dizer, é o ato de redimir, de perdoar. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, Deus os perdoou imediatamente. Qual foi a ação de Deus em perdoar o casal, Adão e Eva? Deus sacrificou 2 animais, pegou suas peles e costurou e fez vestes para o homem e para a mulher. É bom observar que 2 animais inocentes foram sacrificados para que o homem e a mulher fossem redimidos, para que seus pecados fossem perdoados. E esta prática se estendeu para a sua posteridade, porque no Velho Testamento é notadamente perceptível, efetivamente, que quando alguém pecava, essa pessoa oferecia sacrifício a Deus de um animal sacrificado no altar, ou uma pomba, ou um novilho, ou um cevado, um cordeiro ou até um touro, dependendo da condição da família e da gravidade do pecado. Quando Deus sacrifica 2 animais, tira suas peles e veste o homem e a mulher, ali ele está apontando o sacrifício de Cristo que seria no futuro, depois de Adão. Ele estava mostrando ali para a humanidade que no futuro, não somente um cordeiro, não somente uma ovelha, um animal seria sacrificado, mas o Filho de Deus seria sacrificado para redimir toda a humanidade de seu pecado. E é importante também observarmos que quando Deus tem a conversa com Eva e com Adão, quando ele pergunta para Adão e Eva, por que vocês estão nus? Quem foi que disse que vocês estavam nus? Eles começaram então a explicar. Primeiro Adão disse, a mulher que tu me destes como companheira me seduziu e eu comi do fruto. E a mulher disse, não, a serpente me enganou e eu comi do fruto. Ali, Deus então faz uma sentença. Deus disse para o homem que ele comeria do suor do seu rosto
e que ele aumentaria as dores da mulher. Alguns teólogos dizem que essas dores não eram somente as dores de parto, mas as dores da angústia, as dores mentais, as preocupações, visto que a mulher não tinha preocupações, mas a partir do momento que ela pecou, então Deus aumentou as suas dores de parto e aumentou também as suas preocupações. E para a serpente, disse Deus: colocarei inimizade entre ti e a mulher. Tu morderás o seu calcanhar, e a semente desta, ou seja, a semente da mulher, que é uma alusão a Cristo, esmagará a tua cabeça. Ou seja, Deus está revelando ali, depois do pecado do homem, Deus revela o seu plano de remissão de pecados para toda a humanidade em Cristo Jesus. E quando o homem, Adão, e quando Eva, ambos pecaram, ali aconteceu algo diferente. Duas fontes de tentações vieram sobre Adão e Eva. A primeira fonte, o mundo. O mundo é uma fonte de tentação de pecado quando alguém se conforma com ele, conforme está em João, capítulo 15, versículos 18 e 19. E a outra fonte de tentação é a carne, porque a carne produz obras, que é uma característica que é caracterizada pelas concupiscências e pelas paixões, e pode até mesmo escravizar o homem. Então, as duas fontes principais de tentação para o homem é o mundo e a carne. Meus amados, eu quero, nesse quinto tópico, que é sobre a reconciliação com Deus, eu quero compartilhar convosco aqui um assunto muito importante. É importante observarmos também que quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles passaram um tempo, não sabemos quanto tempo, sem buscar a presença do Senhor. É natural que quando o homem se afasta de Deus, ele se entristece, ele, por ter pecado contra Deus, se afasta de Deus. Não que o homem não queira buscar a Deus, mas é porque Deus é tão santo que a sua santidade não permite que entremos em sua presença. Então, o homem passou um bom tempo sem buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que Adão tinha 130 anos quando gerou Caim. Então, Caim matou Abel. E depois disto, eles então passaram um bom tempo sem invocar ao Senhor. Depois nasceu o filho chamado Sete, colocaram o nome de Sete. E depois Sete gerou a Enos. No capítulo 4 de Gênesis, nós encontramos aqui no capítulo 4, no versículo de número 26, e diz assim: e a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Observe que após o pecado que o homem cometeu, juntamente com a sua esposa, com a sua adjuntora Eva, eles não são apresentados aqui na Bíblia em nenhum momento adorando ao Senhor. Com exceção de Caim e Abel, quando foram apresentar sacrifícios a Deus. Mas, após o homicídio, quando Caim matou seu irmão Abel, então eles silenciam, não conseguem buscar a Deus. Só no nascimento de Sete, que após o nascimento de Sete, ele gera um filho por nome de Enos e passam a invocar o nome do Senhor. Aproximadamente 235 anos depois do pecado do homem, foi que eles passaram a invocar o nome do Senhor. Então, a reconciliação do homem com Deus se deu através de Enos. Não foi através de Caim, não foi através de Abel e não foi através de Sete. Foi através de Enos, porque a partir do momento que Enos nasceu, eles passaram a invocar o nome do Senhor. No tópico de número 6, eu quero abordar o tema as consequências do pecado de Adão e Eva em sua posteridade. As consequências do pecado
mesmo a gente sendo perdoado por Deus, elas vêm. A conta chega. Mesmo sendo perdoados por Deus. Davi foi perdoado pelo Senhor, mas ele teve que arcar com as consequências do pecado com Batseba. Seu filho morreu. Não teve jeito. As consequências do pecado de Adão e Eva foi, primeiro, a exclusão dos dois do jardim. Eles foram expulsos do jardim. Segundo, eles perderam a comunhão com Deus. Eles perderam a comunicação com Deus. Terceiro, a morte entrou na humanidade. Quarto, o pecado tomou conta da alma do homem. E quinto, sua posteridade passou a sofrer as consequências. Caim matou seu próprio irmão. A Bíblia nos revela o primeiro homicídio. A Bíblia nos revela o primeiro homem que morreu e o primeiro homicida. Neste ponto, as consequências do pecado de Adão vieram e atingiram a sua posteridade. E desta posteridade, da qual nós também fazemos parte. Porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. E como um só homem pecou, e todo o pecado veio para toda a humanidade, por um homem também veio a graça, a salvação e a misericórdia. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então os pecados que Adão e Eva cometeram, eles trouxeram consequências que nunca foram esquecidas. Consequências para Adão e Eva. Consequências para seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos e toda a sua posteridade. E a humanidade até hoje sofre e até hoje sente as consequências do pecado cometidos por Adão e Eva. Conclusão. Eu li uma frase uma certa vez de um certo filósofo que ele disse o seguinte: antes do homem pecar, ele era capaz de não pecar. E depois que o homem pecou, ele é incapaz de não pecar. Então, o pecado de Adão contaminou toda a humanidade. O pecado de Adão e Eva trouxe consequências gravíssimas para esta humanidade. E foi exatamente ali que nasceu e revelou-se o projeto de Deus para com a humanidade. Mesmo no começo, mesmo na criação, mesmo após Deus fazer a sua criação e a sua perfeição no homem e na mulher, ele revelou ali a sua graça, ele revelou ali o seu plano de salvação para as gerações futuras que viriam depois de Adão e Eva. E toda a Bíblia revela esse plano de Deus, desde o começo da criação até o Novo Testamento, nas revelações, até o dia que Jesus nasceu. Os profetas foram usados. Deus revelou através dos profetas sobre o Messias, sobre o Salvador. Deus usou o profeta Isaías para falar acerca do Messias, sobre o seu sofrimento vicário. No capítulo 53 de Isaías, ele fala: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, nós os reputamos por ferido, aflito de Deus e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi levado como ovelha muda para o matadouro e não abriu a sua boca. Tudo que Deus fez, ele revelou através de seus profetas, ele revelou através das Escrituras, ele revelou desde o começo da criação, e tudo isso se cumpriu na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, o pecado tem atingido sim a humanidade, mesmo tendo levado o homem e a mulher a pecar. Mesmo o diabo tendo se manifestado em uma serpente para seduzir a mulher e posteriormente seduzir o homem. Deus redimiu o homem e a mulher do pecado através da morte de dois animais inocentes. Depois, Deus reconciliou esses dois homens, sacrificando esses animais. E por fim,
Veio as consequências do pecado, mas Deus revelou a sua graça por meio do seu amor e da sua misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que todos tenham uma aula proveitosa em nome de Jesus.